Fala pessoal, tudo bom? Faz tempo que eu não gravo aqui. Os últimos vídeos antes desse que eu postei tudo junto já tava gravado há semanas. Enfim, não sou produtor. Mas vi essa porcaria aqui agora e só pelo início eu vi que teria que gravar a respeito. 1 minuto e 11 eu já vi, falei não, vou gravar que eu sei que vai vir grande merda desse barbudo aqui. Então vamos dar play e ver o que rola. Anos atrás, lá no X, eu falei que um homem casado não precisa pedir permissão da sua esposa para tocar. E que o homem, ele pode, mesmo com a sua esposa dormindo, ter intimidade com ela. E o que aconteceu? A Procuradoria da República do Distrito Federal está vindo atrás de mim agora. Está aqui a notícia de fato. Eu estou sendo processado por apologia ao estudo. O cerco está se fechando. O que eu vou fazer? Vou para cima de novo. Reafirmo aqui tudo que eu disse. Não vou me intimidar. E a gente vai fazer um vídeo hoje só sobre essa questão, falando mais sobre isso. O homem não precisa pedir permissão, porque o casamento já é um consentimento necessário para poder ter intimidade com a sua esposa. E digo mais ainda. Nenhuma esposa pode se negar a ter intimidade com seu marido. Nenhuma! E a gente vai falar agora sobre isso, mas... Babaca. Vamos lá. Só por essa premissa aqui. Vamos conversar um pouco sobre ela. Não sei o que ele vai falar, só tinha visto até aqui. Seguinte. O casamento é um contrato de obrigação para sexo? Não. O homem e a mulher têm obrigação de satisfazer o seu parceiro, dentre muitas coisas, sexualmente? Tem. Mas essa obrigação não é uma obrigação forçada. Entendeu? O que acontece? Caso um elo do casal se negue eternamente a se deitar com outro, ou seja, não quero me deitar com você, nunca, aí sim, até legalmente falando, é um motivo para divórcio, né? Hoje em dia nem precisa de motivo para divórcio, mas enfim, dentre as motivações, uma delas é essa. Agora, dizer que se vez ou outra um dos parceiros não quer ele ser obrigado, então sim, é estupro marital. Vou ver o que vai falar aqui. Na maioria das vezes é bobagem o que as mulheres falam num caso desse, mas isso não tira o valor argumentativo de quando é real, quando de fato está acontecendo um estupro marital ali. O estupro marital acontece e é trágico. Trágico, não deveria acontecer. Na verdade, eu não sei como que uma pessoa, seja ela homem ou mulher, consegue ficar com outra que não quer, apenas por obrigação. Não, você é minha mulher, vai abrir as pernas assim, hoje eu vou te usar. Ficar com uma mulher que tá com nojo de você, tá com raiva, e se você faz isso uma vez, 2 vezes, ela simplesmente não vai ter amor algum pra você. Nunca mais ela vai querer, de fato, ficar com você. Ela pode ficar, obrigada, mas ela nunca vai querer. E que conquista tem um homem que leva uma mulher pra cama? A força. A força. É um estuprador. E fazer isso com a própria mulher é tragicamente pior. Estupro de todo jeito é ruim, mas é muito, muito, muito pior. Alguém que você prometeu amar e cuidar. Ah, mas a mulher prometeu dar pro marido durante o relacionamento. Não é assim. Não é assim que funciona. O homem tem que conquistar a mulher todos os dias. É uma batalha, de fato, para que se tenha intimidades. Da mesma maneira, a mulher, se o homem simplesmente não quer, seja por qualquer motivo, seja físico, psicológico, tudo mais, para o homem que precisa ter uma ereção, precisa, enfim, estar realmente disposto ali, é muito mais difícil. Então, se ele quiser, não rola mesmo. A mulher, ela pode fingir.
Mas e o desgaste que vai ter nessa relação? Ou seja, você não tem uma esposa, você tem uma escrava sexual. Tá entendendo? Se você obriga sua mulher a ficar com você, mesmo sem ela quiser, ela não é sua esposa, ela é sua escrava. Porque há dias e dias. Realmente há momentos que a mulher, ou que seja um homem, enfim, o parceiro não quer ter relação sexual. E, sinceramente, é uma das necessidades biológicas mais rasas que existe é o sexo. Certo? Dá pra você fazer uma vez por ano só e já vai ter filho. Né? Precisa de 9 meses para gerar um feto. Então, uma vez por ano é o mínimo e o necessário para compor família. Entendeu? Ou seja, se o homem precisa obrigar a mulher a ficar com ele, é porque já não tem mais nada nessa relação. Nada. Nada. Se ele não consegue excitá-la naturalmente, conquistá-la durante o dia, quer dizer que a rotina do casal é péssima. Péssima. Se a mulher não quer ficar com o homem de noite, o que foi que ele fez durante o dia para ela querer, para ela desejar? Xingou, maltratou e tudo mais, e de noite ainda quer usar o corpo dela? Não é assim que funciona. Mas vamos ver qual que é a justificativa desse babaca aqui. A gente vai assistir 2 vídeos, como o da Fátima Nascimento Coach. Tanto esse primeiro vídeo quanto o segundo vão estar aqui marcados na descrição do vídeo para que vocês possam ir lá, segui-la e dar visualização para ela, porque são os vídeos delas que eu estou usando. Mas são importantes e a gente vai fazer alguns comentários sobre essas questões aqui que a gente está assistindo. Venha ser um parceiro comercial, Serena, e ganhe dinheiro com energia limpa. Tenha renda extra, comissão por cliente e venda de onde quiser. Delas que eu estou usando, mas são importantes e a gente vai fazer alguns comentários sobre essas questões aqui que a gente está assistindo. Gente do céu, cada dia que se passa eu fico indignada com as coisas que eu vejo e ouço. Vocês acreditam que uma mulher denunciou o marido por abuso sexual? Vocês acreditam numa coisa dessa? Sim. Segundo a mulher, o marido dela estava abusando dela sexualmente nas madrugadas, simplesmente pelo fato do marido tocá-la à noite, procurá-la para fazer amor. E ela estava dizendo que isso é um assédio, que o marido não pode tocar no corpo dela sem permissão. Agora eu pergunto para vocês, que era que nós estamos? Desde quando uma pessoa que está casada tem que pedir permissão para o seu parceiro se pode tocá-la, se pode beijá-la? Gente, Sim. Isso não existe. Claro que existe. Vamos lá, minha senhora. Seguinte. Você deve ter tido alguma relação na sua vida. Não estou falando sexual não, relação humana. Seja com o seu marido, ou seja, qualquer um. Mesmo quando criança. Se lembre quando criança, quando por algum motivo, às vezes o pai caçoava ou coisa parecida, e a pessoa fica chateada, tá emburrada. E a outra pessoa que tem mais poder ali na relação, o pai ou coisa parecida, começa a mangar ainda mais. Ah, ela tá brabinha e não sei o que, não sei o que. Não emputece ainda mais? Você não tenta tirar a pessoa dali? Não pode. Simplesmente não pode. Se a pessoa não quer, não quer. É claro que chegar a meios legais, então é porque houve realmente uma tentativa forçada. A questão de, tipo assim, tentar fazer a pessoa querer, ok. Isso é justificável. Agora, se a pessoa falou não, é não. Seja uma pessoa da rua ou uma pessoa que é casada com você. Não existe isso de casou, então deu o consentimento total. Não. Entre os juramentos do casamento tem lá, por exemplo, amar e respeitar. Amar vem de ahavá, que é sacrifício. Ou seja, você está amando a sua mulher quando você aceita não ficar com ela. Hoje eu não estou bem, não quero. Tá bom. Você está se sacrificando por ela. Porra, eu queria, mas ela não quer, eu não vou forçá-la. Do mesmo jeito que ela estaria te amando, se forçando a coisa. Ou seja, a pessoa tem que se forçar, caso ela queira. Não, eu vou me sacrificar, não estou tão afim, mas vou satisfazê-lo. Agora, você obrigá-la, você está fazendo o contrário de amar. Entendeu? Você está sendo um ditador, um tirano. E respeitá-la, um outro juramento. Respeitar.
Você acha que você está respeitando a sua mulher ao obrigá-la a ficar com você? Ou seu marido? Tanto faz, enfim. Você acha que está respeitando a outra pessoa ao obrigá-la? Não, você casou comigo, você tem responsabilidades. Não é bem assim. Um relacionamento de 50 anos foi feito através de um dia de cada vez. Um dia tá tudo bem, um dia tá mal, um dia tem briga, um dia tem riso. Então, é dia após dia. Se o homem não conquista sua mulher durante o dia, não a faz desejá-lo, por que ela cederia à noite? A obrigação de marido e mulher. Não é assim que funciona a obrigação de marido e mulher. Não. E se tem alguém que deve ser cobrado na relação, é apenas o homem. Apenas o homem. Apenas o homem tem obrigações legais e morais no relacionamento, de fato. Para ser homem, ele tem que agir como tal, sustentar, ser responsável, todo aquele blá blá blá. A mulher não pode desonrar o homem. Se ela vai lá e trai, aí beleza. Ele está 100% com a razão e ela 100% errada. Não deveria traí-lo. Mas agora, tirando esses exemplos estapafúrdios aqui, marido e mulher, dia a dia, sim, ambos devem se reconquistar. Não é, agora botou a aliança no dedo, pronto, já fiz a minha ação, não preciso mais reconquistar, vou grudar ela pro resto da minha vida. Relacionamento tem que ser adubado e cultivado diariamente. Por isso, ele acaba. Porque as pessoas param de fazer isso. Caso o casal continue se amando de fato durante o relacionamento, ele não acaba, ele dura até que a morte o separe. Agora, se só houver desgaste, você só ir podando ele, e colhendo, se alimentando das coisas boas, mas não suprir água, não suprir adubo, é como uma planta, ela vai morrer. É simples, é fato. Entendeu? Agora, não, casou, eu tenho direito total. Não, eu quero tal tipo de coisa na relação, ela não quer, mas vai fazer porque é minha mulher. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Vamos ver o que não existe. Até porque eu falo que isso é coisa do próprio inimigo. A Sagrada Escritura nos diz que quando você se casa, o corpo do marido pertence à mulher. Assim como o corpo da mulher pertence ao marido. Isso é uma lei de Deus, é uma lei divina. Casamento é isso. Aí me diz, como que uma pessoa tem a capacidade de procurar a justiça denunciando o próprio... Vamos lá. Primeira coisa, que os relacionamentos atuais não são pautados na Bíblia. Embora devessem. Mesmo que casam na igreja, não seguem as escrituras. Se seguissem, a gente não teria esse tipo de discussão aqui. E mesmo se a gente se pautar na Bíblia, com esse argumento que ela usou aqui, ela está errada. Sim, o homem detém o corpo da mulher e a mulher o do homem. Ok. Eu quero fazer uma tatuagem. Não acho que você fica bem de tatuagem, não vai fazer. Ok. Isso é determinante. Mas agora, dizer que vou usar o corpo do outro porque é meu e pronto, acabou, não é assim que funciona. Porque ainda assim existe o indivíduo. Não é um corpo morto, é um indivíduo. E justamente, se você é um bom marido, se você é uma boa esposa, não vai precisar obrigar o seu parceiro. Se você está precisando obrigar, é porque ele já não é seu. Você está viúvo, você está carregando um corpo morto. Usar esse argumento como base para propriedade do outro está totalmente errado. Porque sim, biblicamente, há uma troca de corpos. Um detém o poder sobre o corpo do outro. Isso significa que a minha mulher é minha mulher e ela não pode ficar com outro homem, porque ela é minha. Do mesmo modo, eu não posso ficar com outra mulher porque eu sou da minha mulher. Eu não posso ser dado a outra caso ela não aceite. Não quero que você tenha uma segunda esposa, não vai ter. Pronto, acabou. Não, eu quero outra mulher, eu quero que tal outra mulher seja sua mulher. Vou estudar, tudo mais, aceito. Agora, usar deste argumento
para achar que isso diz respeito ao sexo em si. Não, ela é minha, eu sou dela, quando quiser. Beleza, e se a mulher inverte a potência e quer transar com o cara 20 vezes no dia? Ele não vai conseguir, biologicamente não dá. É um desgaste. Não, você é meu marido, eu quero, fica duro. Não é assim que funciona. Do mesmo jeito, a mulher, se ela não estiver lubrificada, se ela não estiver afim da relação, vai ser ruim para ela, fisicamente e muito mais psicologicamente. Então, que relação você vai sustentar obrigando sua mulher ficando com você? Você é um estuprador? Sim. Existe estupro marital? Sim. É chateante, é desgastante suportar uma relação onde não se pode ter intimidade porque a outra pessoa está chata pra cacete? É horrível. É horrível. Mas isso não dá o direito de você ir lá e obrigá-la. Até mesmo porque, se está ruim, não fica ruim do dia para a noite. Então, se você não faz uma anamnese no relacionamento, olha para trás e vê o que tem de errado e conserta, não vai retornar. Obrigar ela a ficar com você, você simplesmente está estuprando sim. Porque a partir do momento que você toca na sua esposa quando ela não quer, e principalmente se você usa esse tipo de argumento tolo, então acabou o casamento aí. Acabou o casamento aí. Cristo, nós somos a noiva de Cristo. Ele não obriga a gente a ficar. É claro que ou fica com ele ou vai pro inferno. Tá? É tipo, ou você fica comigo ou vai pra rua. Ok. Mas ainda assim, esse é um péssimo argumento. Péssimo argumento. A relação amorosa é muito mais do que visceral. É muito mais do que apenas filhos ou apenas financeiro. É uma questão generalista. Tudo isso conta. Tudo isso conta. Precisa ser levado em consideração. E a responsabilidade é sempre do homem. Se você escolheu mal, vai carregar isso pro resto da vida. Claro que quem sofre de fato as consequências é a mulher. A mulher que vira mãe solteira, fica com um monte de canalha, etc. Ok. Individualmente ela tem responsabilidade também. Mas se a gente for reduzir os relacionamentos a macho e fêmea, a responsabilidade é total do homem. Entendeu? Total do homem. Agora, na questão individual, sim. A mulher tem responsabilidade por ter ficado com um hormônio, um noiado, um vagabundo, um bandidinho. Tá, ela foi lá, ficou com um cara escroto, vai carregar a responsabilidade de ser mãe solteira. Mas, principalmente usando a Bíblia, que é um livro patriarcal, toda e qualquer responsabilidade recai pelo homem. Ah, a mulher traiu, culpa de quem? Culpa do homem, escolheu mal, escolheu uma mulher que é traíra. Se ele não tivesse casado com ela, tivesse deixado, ia ser o problema de outro. Então, 100% da responsabilidade é do homem. E se a mulher não deseja ficar com o marido, se ela não está querendo ficar com o marido, a culpa é dele. Seja se ela está sendo influenciada por amigas, seja se ela está com um rolo com o terceiro, tá se abrindo a traição e tudo mais, a culpa é do homem. Se ele tivesse escolhido bem a mulher, uma mulher boa, de família, a linhagem boa, tudo mais, a chance de dar ruim é baixa. Agora, se ele escolheu uma que já era rodada, já tinha histórico, ou a família é toda quebrada, enfim, todos os problemas, é culpa dele, é responsabilidade dele. É a mesma coisa de você comprar um carro zero de fábrica ou comprar um carro que já fundiu o motor. A culpa é sua. Não adianta você ligar pro antigo dono e querer reclamar que vendeu um negócio quebrado. Você escolheu pegar um negócio de segunda mão. A responsabilidade é tua a partir de agora. Você pode querer passar o problema para outro? Pode. Só que aí a responsabilidade também é sua. A culpa também é sua. Entendeu? Futuramente. Ou seja, se você largou da sua mulher e ela fica com outro depois, a responsabilidade pela traição dela, porque ela vai estar te traindo, é sua também. É do homem. É sempre do homem. A mulher tem responsabilidade nada, espiritualmente falando. O próprio marido por abuso sexual. Agora me diz, gente, isso é certo?
E esse homem? Qual é o direito desse homem? Esse homem só tem o direito de pagar contas? De manter uma casa e dizer que tem uma esposa? Se não há sexo, meu amor, não há casamento. Se não tem... Bobagem, de novo. Olha o povo que não sabe o que fala. O direito do homem é só pagar contas e tudo mais? Isso não é direito, isso é responsabilidade, é o dever do homem. Se ele não quer esse tipo de responsabilidade, não case. Tá? Vire um eunuco. E sendo um eunuco, os eunucos casados, como faziam sexo? Eles não tinham o sexo escrotal, ou seja, não poderiam ter filhos. Mas mesmo assim tinham uma companheira. E quando o homem e a mulher passam dos 60 anos, que nenhum dos dois transa mais, então aí o casamento tem que acabar. E o companheirismo que permanece. Um cuidar do outro velho. Sexo é a coisa mais fraca de um relacionamento. A coisa mais descartável de um relacionamento entre homem e mulher. Ele é o prazer que é dado pelo sexo é um bônus para a responsabilidade de criar uma família. Porque o resultado final do sexo é filhos. Fazer sexo para não ter filhos, não faça. Não faça. Entendeu? Prazer não é o top 10 do casamento. O foco do casamento é companheirismo, fidelidade, você ter uma segunda figura que vai te ajudar a chegar nos seus objetivos. O homem ajudado pela mulher e a mulher ajudada pelo homem. O homem, para crescer, ele precisa de uma secretária, a esposa, para ajudar, para dar foco, para dar norte, para dar objetivo, para dar um porquê dele sair para a selva, caçar e trazer o sustento. Porque ele por si só poderia ficar de boa. Um homem solteiro, para ele, um colchão no chão, um PlayStation, internet, tá ótimo. Ele vive de cheetos, de miojo, né? Um bando de babaca. Agora, casado não. Casado ele precisa de cama boa, de móveis e todas aquelas trenheirasada que a mulher deseja e obriga o marido a conseguir. Ou seja, ele se torna um homem muito mais rico quando é casado. Muito mais rico. Quem é mais rico? Um homem que só tem um colchão velho furado ou um homem que tem uma casa completa? Tem uma casa completa. E ele só tem isso porque a mulher levou ele a ter isso. Um casamento sem sexo não é casamento. É sim. É sim. E outro dia eu vi um vídeo da mulher gravando o marido discutindo com ela porque ela estava no resguardo. Ele falou que ia pra rua, depois eu vou ver se eu acho aqui no histórico. Pra procurar na rua porque não tinha em casa. Reclamando que dia que ia acabar aquilo. Mulheres não têm obrigação de ficar com seus maridos, assim como que o homem não tem obrigação de ficar com sua esposa. Não, sim. A hora que eu quero agora e a gente vai ter. É sempre uma conquista. Quando você conhece uma garota, que você está no primeiro encontro, você obriga ela a ficar com você? Não, você a conquista para levá-la para a cama, certo? Então, isso acontece todos os dias no casamento. Agora, você acha que botou uma aliança no dedo, pronto, é sexo a hora, é sexo garantido a hora que eu quiser. É até mesmo que depois que casa tem bem menos sexo. Sexo no relacionamento é a última coisa a ser levada em consideração. Ela é tão ínfima que a única função do sexo real é filhos. A única função real é filhos. Há muitas outras coisas que devem ser consideradas antes do sexo no relacionamento. Companheirismo, fidelidade, amizade, alegria, compaixão, entendeu? Objetivos. Às vezes o casal transa uma vez por semana, mas durante 7 dias eles trabalharam 5, 6 vezes, fizeram planos, mudaram planos, tiveram problemas, um monte de coisa aconteceu durante a semana, para eles ficarem uma vez. Ah, não, mas eu tô cheio de testosterona, eu quero transar todo dia. Quantas mulheres você consegue sustentar? Ah, uma com arroz e feijão. Então usa sua testosterona para trabalhar e enriquecer. Você vai transar depois se der conta de sustentar. Dá conta de sustentar 2, arruma uma. Dá conta de sustentar 4, arruma 2. E assim sucessivamente. Entendeu? Não se quer transar todo dia, sua mulher não quer transar todo dia, então arruma 2 mulheres, uma transa com uma num dia, outra no outro. Só que vem cá, você vai... Supondo que você tenha bastante esposas,
e você transa bastante, todo dia, toda hora você tem uma para transar. Que horas você vai produzir para sustentar essas mulheres? Entendeu? Intimidade não tem casamento. Não há casamento. Ninguém forçou, ninguém obrigou ninguém a se casar. A partir do momento que uma pessoa se casa, ela tem que entender que o corpo dela vai pertencer ao outro. Ninguém obrigou. Em alguns casos é obrigado pelas circunstâncias, mas que bom que não é obrigado, né? Porque é horrível estar com alguém que você não queira. Então, mesmo que você queira estar com o outro, não, eu casei com ele. Ah, mas agora eu sou obrigado a transar com ele todos os dias. Justamente, porque volta pro mesmo argumento anterior. É horrível ficar com alguém que você não quer. Não, hoje eu não quero. Não estou excitada, ou estou com dor de cabeça e às vezes é uma desculpa real, ou qualquer outra. Não quero, simplesmente não quero. Ser obrigado a satisfazer o outro vai deixar a pessoa cada vez mais distante na relação, até que a relação se dissolva, entendeu? Aí é a hora que chega o amante, ou acaba-se o relacionamento e vai para outro. Por quê? Porque o amante ele vai ter a conquista, ele vai gerar o desejo na mulher. O marido não, ele simplesmente acha que chegar ali suado, fedendo, tomar um banho rápido e vai lá querer usar a mulher. Não é assim. Se você não se mantém conquistando a sua mulher, se você não mantém ela admirando você, ela não vai ter desejo carnal por você. Isso é fato. Não precisa nem usar a espiritualidade, é biologia. Entendeu? É pergaminho da mulher. Então você tem que ser sempre a melhor opção para ela. Quando você passa de um conquistador para um abusador, ela vai preferir ficar com outro que é conquistador. Entendeu? É que nem na série Dexter lá, a namorada do Dexter que foi estuprada e ela não gostava de sexo. E para ele era ótimo porque ele também não se importava até então. Isso acho que já é no primeiro, segundo ou terceiro episódio. Ela se obriga a ficar com ele, mas ele não obriga a ficar com ela. Quando ele tenta e ela recua, ele respeita. Ele também já não estava nem tão afim assim. Posteriormente, ela se obriga a vencer o trauma, a querer ficar com ele. E ela não estava realmente querendo. Ela se obrigou. Beleza? O histórico dela era de ter sofrido abuso. Agora vamos trazer para esse negócio aqui. O marido obriga, ela sente um repúdio ao ato sexual, depois vem outro que a conquista, sabe respeitar o tempo dela. Ela vai querer fazer com ele. Ou seja, você tem que ser uma amante da sua mulher. Você tem que conquistá-la. E não é ela mais. A partir do momento que uma pessoa se casa, ela passa a ter obrigações conjugais. E uma das obrigações conjugais, para quem não sabe, é a intimidade. Da mesma forma que o homem tem uma obrigação conjugal de trabalhar, prover, cuidar, a mulher também tem uma obrigação conjugal de satisfazer o seu homem na cama, de cuidar de um lar, cuidar dos... Em vez de uma mulher é mais brutal ainda. Se, no caso que já que a gente tá falando de mulher, se a mulher não quer de forma alguma ficar com o homem, ok, não faz sentido manter o casamento. Agora, se vez ou outra ela não quer, ela está no direito. Às vezes o homem tá passando por um problema no trabalho, tá para ser mandado embora, ou precisa bater uma meta, tem qualquer problema, e ele não está psicologicamente bom para ter um bom desempenho sexual. Ele deve ser punido por isso? Não. Do mesmo modo a mulher pode, dia sim ou dia não querer. E se ela é obrigada legalmente, seja pela lei dos homens ou de Deus, tá errado. E o homem que precisa obrigar sua mulher, ele não é um homem, ele só é um cidadão com cromossomo XY, entendeu? Ele é um babaca, um boçal. Essa mulher merece ficar viúva, merece ganhar um 38 de presente e mandar ele pro céu, pro inferno, pra onde for, depois o guicheiro vê, entendeu? Não existe obrigação, tá? Obrigação de satisfazer.
A partir do momento que a gente usa a nomenclatura obrigação, já se retira a palavra prazer. Se é obrigado, não tem prazer. E ambos precisam sentir prazer. Por isso que ela usei fazer amor. Fazer amor é diferente de fazer sexo. Fazer sexo você pode obrigar. Pode ser uma obrigação. Fazer amor não. Os dois têm que estar alinhados fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Entendeu? Se é uma obrigação, pronto, já caiu por terra. Já caiu por terra. Não tem prazer aí. Ou seja, se apenas um dos dois vai se satisfazer ali, não tem por que acontecer o ato. Filhos, auxiliar, ajudar e acolher. A partir do momento que duas pessoas se casam, elas deixam de ser elas. Qual é o conhecimento mais importante que existe desde que o mundo é mundo? Aprender a ver. Casam, elas deixam de ser elas, para se tornarem uma só pessoa com outra pessoa. Se a gente não está preparado para isso, se nós desejamos a individualidade, nós não podemos pensar no casamento. Casamento é para quem deseja viver o nós e não eu. Não existe só uma pessoa cumprindo seus deveres matrimoniais e a outra não. Não, isso não existe. Vou dizer uma coisa aqui hoje. Correto. Se a pessoa está pensando em eu, não deve se casar. Concordo? Concordo. O problema é o seguinte, a gente vive uma sociedade onde os homens não são homens. São só uns babacas, uns moleques. Eles não cumprem com suas obrigações de fato. Acha que jogar um pacote de arroz e feijão em cima da mesa é sustentar a casa. Entendeu? Se o homem vai no boteco, pronto, já não é um homem, é um moleque, é um babaca. Ah, mas não pode, simplesmente não pode. A sua obrigação é para com sua esposa, ok. As obrigações do homem vai muito além de trazer arroz e feijão para casa. Ah, então só um tem que ter obrigação, que ela diz aqui. Por que a mulher não quer? Por que a mulher não quer? A culpa é do marido. Simples. Se antes dela dizer não, ela disse sim, ou seja, aconteceu um ato antes. Houve casamento, houve tudo, namoro. Então até certo ponto ela queria. A partir de certo ponto ela não quis mais. Logo, a gente consegue perceber que houve uma disruptura de comportamento no homem. Até então, às vezes o homem era cortês, era educado, era galanteador. A partir do momento que ele para de fazer isso e simplesmente acha que, pronto, agora eu já fiz a minha renda passiva aqui, não preciso mais me esforçar no casamento, ela é obrigada a ficar comigo. Pronto, ela perde o desejo, isso é natural. Ah, não, mas eu trabalho fora e eu sustento a casa, então você vai dar pra mim sim e pronto, acabou. Não é assim que funciona, meu brother. E se você é um marido perfeito, você realmente cumpre todas as suas responsabilidades. E a mulher não quer ser sua esposa, tem algum problema aí. Se não é você, então... E é eternamente, ou seja, não é vez ou outra ela não tá afim, é sempre, ok, sai fora, ok, não tem por que nem você lutar por esse relacionamento, quanto mais obrigá-la. Agora, se é vez ou outra e você não quer respeitar, você acha que tem alguma obrigação, totalmente errado. Para isso servem as concubinas. Arruma uma concubina, peça para sua mulher, não, senão tá tudo certo, durante o dia tá tudo certo, só de noite ela não quer passar com as suas obrigações, que nem diz a moça aqui, né? Então, conversa com ela e arruma uma concubina. Agora, eu duvido muito que tá tudo certo durante o dia e o único problema é a noite. Não, duvido. Porque a mulher deseja durante o dia. Ou você faz o desejo dela durante o dia, ou ela vai desdesejar você durante a noite. É simples. Se o homem não dá atenção, se o homem é babaca, se qualquer que seja, se o homem é fraco, se o homem é abaitolado, qualquer um desses poréns que seca a mulher, ela está no total direito. Você não vai achar em local nenhum da Bíblia
principalmente um relato inspirado de um profeta, dizendo que a mulher tem que ficar com o marido mesmo se ela não quiser. Isso não é verdadeiro, isso não é verdadeiro. Isso é um argumento bíblico erradíssimo, erradíssimo, erradíssimo. Entendeu? Ela pode se obrigar, mas ela não pode ser obrigada. Ela pode, não, eu vou cuidar do meu relacionamento, vou satisfazer o meu marido, mesmo que eu não estou 100% no clima, mas eu vou dar um jeito de ficar no clima. Agora, o homem obrigar ela, ou usar um tipo de argumento desse, erradíssimo, erradíssimo. Indignada com uma pessoa dessa é procurar a justiça. E olha, que ainda existem pessoas da justiça que não dão ouvido e apoio para esse tipo de gente. Tá Gente, certo. pelo amor de Deus. Não gosto muito do Estado, sou meio anarquista, mas no caso desse está certo. O casamento não é um papel que dá direito de você fazer qualquer coisa com sua esposa. Ah, não. Então, antes de me casar, eu me cortava. Agora me casei, o meu corpo é o corpo da minha mulher, então eu vou cortar ela. Posso? Não. Ah, cortar ela e fazer sexo é coisa diferente. Dói do mesmo jeito. Dói na alma do mesmo jeito. Você bater, você xingar, é a mesma tortura. Seja física, seja psicológica. Tá entendendo? Essa é uma seara muito pesada para discutir rapidamente. Mas tá errado isso aqui. Tá errado isso aqui. Isso é inadmissível, inadmissível. Por que se casou então, pelo amor de Deus? Se não queria que o marido tocasse, que procurasse. De novo, a sociedade atual não é pautada na Bíblia. Mas, vamos lá. Não consegue perceber que houve uma disruptura no modo de agir do homem pré, durante e pós-casamento? Isso é nítido em qualquer relacionamento. Não estou falando nem de casamento, qualquer relacionamento. A maioria dos homens são um bando de cretino babaca, mente, muda personalidade, aceita um monte de coisa da mulher que desagrada ali, só para conseguir ter o que quer. Depois de um tempo, vai lá e solta. Eu mesmo já testemunhei isso de um cara ser escrotão, pegar uma garota virgem, tirar a virgindade dela só porque tava todo mundo zoando, chamando ele de viado, porque ele ficava com os viados aí na rua. Depois que ele conseguiu o que quis, fez todo mundo da escola descobrir pra pagar de gostoso. Depois começou a falar que a mulher tava pegando no pé, que tava chata, etc, pra poder arrumar desculpa e largar. Ou seja, ele tinha uma atitude antes para conquistá-la, uma atitude durante para mantê-la e outra atitude depois para largá-la. A mulher que se casou porque o homem foi lá, foi todo principeso, e depois que casa o cara vira um babaca, aonde está o erro da mulher de não querer ficar com ele? Porque o homem que ela aceitou ficar, que ela aceitou se casar, era outro, era uma personalidade que não existe, que ele mentiu. Se ele continuar sendo o mesmo homem depois, provavelmente ela iria continuar querendo, ia continuar tendo desejo. Agora, se o homem cria um personagem só pra conquistar e depois muda, revela que é um babaca de fato, a mulher não tem obrigação nenhuma de ficar casada com um babaca. Ela não foi com você que eu me casei. O nome é igual, o CPF é igual, mas você é outra pessoa. Não queria fazer amor, então não se casasse, deixasse a pessoa livre. Eu tenho certeza que existem milhões de mulheres loucas pra fazer amor. Mulheres loucas pra ter um marido, um homem. Porra, e o casamento se resume a isso? Tem um monte de mulher louca pra fazer sexo mesmo, tem um monte de prostituta. E daí? Então, um homem, não se case. Se você quer casar pra transar, tá errado. A coisa que menos se faz no casamento é transar. Você quer transar? Você guarda seu dinheirinho e vai no puteiro que sai mais barato. Entendeu? Que ali, tecnicamente, a mulher tem a obrigação de te dar. E isso nem é bem verdade, tá? Porque mesmo a prostituta, se ela não quiser, ainda assim é estupro, se você forçá-la. Ah, mas eu paguei. Não importa. Não importa. Você não tem nenhum direito sobre o corpo do outro desse modo. É estupro, sim. Agora, essa mulher que reduz o casamento a isso, a simplesmente relação sexual. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tá entendendo? Não é. Ah, então pra que casou? Se é um relacionamento onde um dos dois lados não quer, em hipótese alguma, ficar com o outro, simplesmente separa. Separa. Eu sou totalmente contra divórcios, mas numa questão dessa, entre se manter casado sem haver um casamento, ou
obrigar a pessoa a ficar com você ou ter um amante, concubina é diferente de amante, não faz sentido. É melhor descasar mesmo, entendeu? As pessoas já estão em maior porcaria de pecado mesmo, então é melhor isso. Agora, uma mulher falar, um homem babaca falar um negócio desse é compreensível, porque homens são babacas por natureza. Agora, uma mulher achar que isso está certo, beleza, vou casar com uma mulher dessa aqui, estuprar ela, beleza. Posso? Não pode. Se ela fosse pega à força por um homem, mesmo que esse homem fosse marido dela, eu duvido se ela ia gostar, se ela ia achar certo. Poderia manter o personagem na internet durante um tempo, mas depois de um tempo, quando o relacionamento acabasse, viria igual muitas outras lá, que a Cíntia Chagas, que vivia falando que gostava do homem fodão, opressor, forte, e não sei o que, isso, aquilo, outro. Depois que levou umas bifas na cara, mudou o discurso. Ah, mas não era bem isso que eu tava querendo dizer. Exatamente, entendeu? Porque uma coisa é ser másculo, outra coisa é ser babaca. Porque essa mulher que tá descrevendo é um homem babaca, é uma sociedade babaca. Não tem obrigação de dispor do outro. Principalmente todos os dias, sempre. Mais prova de amor do que a mulher sujeitar o marido sem vontade é o marido aceitar não ficar com a mulher se ela não está com vontade. Entendeu? Muito maior. Porque se não há uma plena conexão ali no ato, pra que fazer o ato? O filho nasce segundo como foi feito. Se foi feito com amor, se foi feito com ódio, com estresse, com uma mulher que já teve outros homens, tudo mais. Então, você quer ter um filho brabo? Você quer ter um filho que não te respeita, tudo mais? Pra quê, cara? Pra quê? É simplesmente sexo? É isso? Reduzir o casamento a isso? Então não se case, porque você vai perder seu dinheiro na hora que tiver uma separação. É só sexo? Vai pra balada, fica com um monte de gente. Casamento não é pra isso. Casamento é pra criar uma casa, uma estrutura, uma colônia. É muito mais do que sexo. Cuidar para amar, para auxiliar, para ajudar um companheiro de vida. Enquanto muitos estão aí descartando, indo até a justiça para denunciar o coitado. Meu Deus do céu, Coitado. que era que nós estamos, né? Cara, eu não me lembro se eu já conheci algum homem coitado na vida. Já conheci homens que até são honrados e dignos de ponto em alguns termos. Mas agora, coitado, nenhum. São todos cretinos. Quando os feministas dizem que homens são estupradores em potencial, elas têm razão. Todo homem é um potencial estuprador. Todo homem, 100% deles. Se você tem fisicamente tudo que um homem tem, se você não é um eunuco ou coisa parecida, sim, todos os homens são potenciadores estupradores. Quando a feminista diz que prefere encontrar na floresta um urso do que um homem, o pessoal zoa com essa. Então, um dos vídeos eu comentei, não em vídeo, mas comentei nos comentários mesmo sobre isso, está certa. Porque o urso sendo encontrado na floresta, ele pode pensar ou não em te devorar. Pode ser que ele simplesmente já esteja de barriga cheia, etc. Simplesmente passe. Agora um homem, sozinho, está no meio da floresta, etc. Dificilmente um homem não vai aproveitar a oportunidade para chegar. Se tiver a oportunidade, vai fazer lá, a não ser que seja um homem de extremos princípios. Isso é fato. Se um homem tiver drogado, bêbado e tudo mais, para deixar os instintos dele à flor da pele, para ele agredir alguém é fácil, para ele estuprar alguém é fácil. Ele só não faz isso quando está sóbrio porque ele se segura. Mas é fato de que se o homem, mesmo até homossexuais, eles podem ser levados pelos instintos. Então, todo homem é estuprador? Não. Mas todo homem é um potencial estuprador? Sim. Isso é inegável. Você pode ser red pill quanto for, não dá para negar isso. A natureza do homem é assim, é devoradora, é opressora. Isso é natural, isso é real. Não tem como negociar com isso. Você pode jogar para a cultura, para a biologia, para o que for, mas seja na China, no Paquistão, no Brasil, na Coreia, na onde for, os homens são assim. Eu acho que isso é bem apocalipse mesmo, viu? É como está na Sagrada Escritura. Chegará um momento que o amor de muitos esfriarão.
E realmente, gente, o amor está esfriando. E as pessoas ainda estão fazendo... Gente, gosta de usar a Bíblia? Então vou passar um discurso para você. As mulheres não é dado a chance de ensinar. Fica quieta e escuta. Porque o negócio é o seguinte. Amor é ahavá, é sacrifício. Quando Deus diz que o amor de muitos se esfriarão, não tem a ver com a porra do sexo. Isso é óbvio. Como uma mulher dessa acha que é sobre isso que tá falando? Que, porque as pessoas transam pra caramba hoje em dia. Muito mais do que na era bíblica. Muito mais. O problema é que elas não fazem isso da maneira correta, dentro de uma família, dentro de um relacionamento como deveria. Agora, achar que porque as pessoas não estão querendo ficar com os próprios parceiros, isso é esfriar o amor? Não. Amor é sacrifício. Se o homem não consegue sacrificar para entender o tempo da sua esposa, então ele não a ama. Se ela não se sacrifica cedendo o sexo para ele vez ou outra, ela não o ama. Então, simplesmente, já não há relacionamento ali. Já não há casamento. É só uma fachada, é só um teatro. Tá entendendo? Então, o negócio é o seguinte. Sobre o amor se esfriar, não é sobre isso. Sobre o amor se esfriar é porque as pessoas vão ficar distantes, sem vontade de ajudar, porque hoje em dia você vê aqueles vídeos de pessoas ajudando os outros na rua, são todos mentirosos. Se você grava vídeo ajudando as pessoas na rua, você não é uma boa pessoa. Você não está fazendo bem pro próximo. Você está fazendo bem para você e pro seu ego. Porque as pessoas que fazem o bem pro próximo verdadeiramente, ele não pega créditos. Quem tá gravando vídeo, dando dinheiro na rua, dando comida na rua, blá, 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 tá alimentando o próprio ego. Ou seja, isso é esfriar o amor. Por isso que muitas pessoas não ajudam na rua. Porque, por exemplo, os mendigos lá, mendigo ganha muito bem. E tem muita gente que resolve não ajudar. Porque fala, esses caras são golpistas. E fala com razão. O problema o amor esfriou. Às vezes tem alguém que realmente está precisando, não é um mendigo desses ricos, e acaba não ajudando aquele lá que realmente precisa. Isso é amor frio. Entendeu? Agora, falar que por não querer ceder as intimidades, isso é esfriar o amor? Porra, mas até a mulher perder a libido no marido é porque aconteceu algo anterior. Então o amor já estava frio antes. E provavelmente a culpa é do marido. Ou escolheu mal a mulher já era uma rodada que vai realmente desgostar dele automaticamente. Ou ele foi um babaca, foi escroto. A culpa é do homem, a responsabilidade é do homem, né? Numa questão dessa. Se o homem não consegue reconquistar a esposa para que ela volte a ter desejo por ele, a culpa é dele. De tudo para destruir o amor. Ainda bem que na internet me publicaram uma coisa dessa, que a mulher entrou na justiça porque o marido tocou os seios dela, porque o marido pegou nas partes íntimas. Isso é um assédio sexual. Desde quando que isso... Tá. Se em resumo fosse isso, eu diria que a mulher está errada em fazer essa acusação ao marido. Mas se chegou a esse ponto, vale pensar que pode ter tido situações anteriores. O que levou ela a partir disso? Foi a primeira vez que ele tocou nela, ela não gostou e foi fazer a denúncia? Ou será que aconteceu fatos e fatos, ele deixou exausta a relação e aí foi... Não, é a gota d'água. Eu tô falando não quero, ele tá insistindo. Porque um grande problema das mulheres é falar não quando quer dizer sim. Porque o não tem que ser não. Não é não. Exato, não é não. Se a mulher quer meter com o cu doce, não fala não. Porque o negócio é o seguinte, a partir do momento em que fala não, mas é sim, fica aquele joguinho, em algum momento que falar não de verdade, o homem pode achar que é joguinho e continuar insistindo, falando, não, ela só tá morna, eu vou esquentar ela, aí eu consigo. E chegar num resultado desse. Agora, se a mulher fala não e o homem não respeita, é errado sim. É errado sim. Do mesmo jeito que se a mulher chegar no homem, querer obrigado, e ele não quiser, sim. Por exemplo, uma questão, o homem descobriu uma traição, por exemplo, tá querendo terminar, ou tá chateado por qualquer motivo. E a mulher começa a passar a mão nele, insistir, querendo ludibriar ele com o sexo. Com certeza ele vai ter uma ereção. Mas às vezes mentalmente ele tá falando não quero. Ele está falando não quero, sai fora. E a mulher insistindo. É errado também. Falou não, é não e pronto, acabou.
assédio sexual. Comentem comigo se vocês acham que isso realmente é um assédio sexual. Sim, é um assédio sexual e você é uma babaca. O que está acontecendo no mundo? Por culpa de mulheres como você, muitas outras sofrem. Nós vivemos hoje o que nós chamamos de paradigma do sexo dominante, onde nós olhamos para as necessidades femininas e estabelecemos tais necessidades ou tais opiniões sobre qualquer coisa como o padrão ouro da qual a sociedade deve seguir. Então, se uma digníssima gosta de alguma coisa, nós estabelecemos, elas gostam disso, então esse é o certo. Automaticamente o contrário torna-se verdadeiro. Se elas não gostam de algo ou não sentem necessidade de algo, esse algo passa a ser supérfluo e passa a ser proibido caso os homens queiram. Então, hoje, se o homem tem mais vontade de intimidade... Com as maquininhas do PagBank, você também vende... com a sua esposa, o que se estabelece na sociedade é: se o homem quer mais do que ela, o homem está errado. Isso acontece principalmente porque as digníssimas, elas baseiam as necessidades masculinas nas suas próprias necessidades. Então, ela pensa, se eu preciso pouco de intimidade, isso significa que ele também tem que precisar pouco. Porque se ele quer mais, isso é um defeito dele que eu preciso coibir. Existe um desejo. Meu rei, você não percebe que o seu argumento vale vir de oposto também? Ué, se eu tenho um desejo maior, ela tem um desejo menor, então o erro tá nela de querer menos. Ela tem que querer tanto quanto eu. Isso é uma mentira. Mulheres têm a mesma libido que homens. O problema é que o funcionamento da ereção é diferente. O homem é tátil e a mulher é psicológico. Ou seja, se você não consegue agradar a sua mulher mentalmente, como que ela vai se dispor fisicamente? O homem, ele só precisa da atração física. Ele, justamente, não o exemplo que eu dei anterior dele, não tá querendo a mulher for ir lá mexer, ele vai ficar excitado, mesmo sem querer, mesmo mentalmente falando, não quero, mas ainda assim ele vai estar pronto para o sexo. Já a mulher é o contrário. A mulher, se ela não quiser psicologicamente, ela pode se obrigar, mas ela vai estar seca. Ela não consegue apenas fisicamente, começou a mexer, pronto, já se lubrifica. Não é assim que funciona. Natural de coibir e conter o masculino em todas as suas formas. Elas têm esse desejo. Os estudos mostram exatamente isso, que as digníssimas dos seus relacionamentos, elas têm uma tendência gigantesca a oprimir e dominar os homens, ainda que seja necessário usar algum tipo de violência. Por isso elas estão tão acostumadas a isso que elas criam leis que estabelecem esse poder delas sobre os homens. Então, ela não quer intimidade, ela se nega a essa intimidade, e se o cara quiser, ele vai ser condenado na justiça por ter querido mais do que ela. Enquanto você estabelece para as digníssimas total acesso aos recursos de um homem, por exemplo, se a digníssima pede dinheiro para o cara, e o cara fala, olha, não vou, além disso, não vamos gastar esse dinheiro agora, não vou te dar esse dinheiro, porque a gente precisa economizar tal coisa. Violência patrimonial. A lei fala exatamente sobre isso. E esse cara é condenado. Ele não pode... Tá certo? Ora bolas. Se você não quer sustentar a mulher, não casa com ela, porra. Ponto gigantesco pra lei. Concordo. Se a gente for falar de direitos iguais, aí tá errado. Se a gente for adotar a cartilha esquerdista, digamos assim. Ideologia de gênero, sabe? Qualquer porra dessa. Tá errado. Agora, na questão do patriarcado, tá corretíssimo. O homem tem sim que sustentar a mulher. Se ele tem duas mulheres, ele dá um anel de ouro pra uma, tem que dar um anel de ouro pra outra. Não é falar, ela tá merecendo mais do que você, não importa. Mesmo que é uma mulher só, você tem que sustentar. Mas eu só ganho R$1.500 por mês e minha mulher quer que eu todo mês dê um vestido novo pra ela. Então comece a ganhar mais do que um salário e meio. Comece a produzir mais. Cresça, fique rico, milionário. Você tem que sustentar a sua mulher com o que tem de bom e do melhor. Não importa. Quando o homem pede a mão da mulher, quer dizer que no casamento ela só tem que fazer assim e ele botar dinheiro. Pra que você quer R$50? Pra que você quer R$100? Não tem dessa de pra quê, não. Só dá e pronto, acabou. Você não quer ter essa responsabilidade com sua mulher e seus filhos? Não tenha mulher e filhos. Seja um vagabundo, seja um moleque de 40 anos. Agora, a partir do momento que você se coloca, se você pede uma mulher em casamento, você diz que vai honrar e respeitar ela a vida toda, você tem obrigação, sim, de sustentá-la. O resto da vida. Querendo ou não. Mas por que não vale a mesma coisa, então, para a obrigação dela de fazer sexo? Porque isso aí é uma questão temporal. O sexo não acontece a vida toda. O sustento da casa acontece a vida toda.
é de dia, de noite, tá chovendo, tá fazendo sol, as contas estão chegando, o corpo tá suando, tá precisando de comida, então é uma necessidade básica diária. Você precisa sustentar a vida toda. Agora, o sexo é uma questão que acontece em 20 minutos, em 1 hora, em 2 horas, tá? É algo mínimo. Então, o que acontece? O casal tem que se organizar entre desejo e satisfação. Se o desejo em alguma das partes não tem naquele momento, espera até outro momento, porque é questão de minutos que você vai fazer a relação. Então, não tem como basear o casamento nisso, tem que basear o casamento no que mais dá desgaste. Mais dá desgaste aos filhos, é as contas, é o patrimônio, é todas essas outras coisas que precisam ser da melhor maneira possível. Não o sexo. O sexo, você não fica 24 horas transando com ninguém. Nem na noite de núpcias. O casal vai viajar, não vai pro motel e fica trancado no motel 48 horas. Não é assim que funciona. Negar nada a ela, mas ela simplesmente pode negar tudo a ele. E essa questão de violência patrimonial. Sim, a mulher não tem obrigação de casar. Quem tem obrigação de casar é o homem. O homem, para ser homem, ele precisa ser pai. A mulher, para ser mulher, ela só precisa honrar um homem. Seja o marido, seja o irmão mais velho, seja o pai, seja qualquer um. Ela não tem obrigação de casar. Ela não tem obrigações no relacionamento. O homem tem. Não gostou disso? Troca de sexo. Corta o pinto fora, arranca essa barba aí e vira uma mulherzinha, porra. Ou tu é um homem ou tu é um chorão? Não se refere apenas a essa situação. E está digníssima com relação ao homem, nunca ao contrário. Então, tudo está sendo feito hoje para destruir, impossibilitar os relacionamentos, destruir os relacionamentos atuais e criminalizar os homens em qualquer coisa. Sim, isso aí vem por parte do governo que quer destruir todo mundo, certo? Mas o problema é o seguinte, a culpa é da sociedade. A sociedade é formada por família, a culpa é da família, a família é formada por homens, a culpa é dos homens. A culpa de tudo isso daí é dos homens. Não foi os homens que concederam voto às mulheres? Então, o que acontece, meu rei? Os homens aprovam essas leis aí. Ah, mas foi uma mulher que assinou, não importa. Se os homens, de fato, não quisessem que isso acontecesse, os homens que estão lá em cima, ou os que estão aqui embaixo, não passava. Se você e mais 20 mil homens pegassem rifles e fossem para proibir esse tipo de coisa, por exemplo, proibiria. Então, de novo, a responsabilidade é nossa. Entendeu, meu companheiro? É nossa. Então, sim, mesmo que as leis atualmente são para deteriorar a família, a culpa da deterioração é nossa, não do governo. Embora o governo seja um grande atraso, se você tiver uma família blindada, as regras do Estado não temem nada. Ah, se eu me separar, eu tenho que dar metade do que eu construí para minha esposa. Se você estiver casado bem e nunca for se divorciar, isso não vai ser um problema para você. Ah, mas eu tenho que dar dinheiro para minha esposa e ela não precisa dar dinheiro para mim e tudo mais, porque legalmente, se você tem um bom casamento, você naturalmente entrega o dinheiro para sua esposa, todo o salário, pronto, você não vai ter esse problema. Ah, mas a minha mulher, não confio nela. Culpa sua de novo, você que casou com uma mulher que é desconfiável, que não é uma boa mulher. De novo, volta sempre a culpa, a responsabilidade pro homem. Arbitrária que qualquer digníssimo possa querer. Isso você falou muito bem. Ela tem aqui uma explicação excelente sobre a realidade. Nós precisamos analisar algumas questões que a ciência tem muito a nos dizer sobre isso. Biologicamente e fisiologicamente, os digníssimos são feitas para essa criança ali no meio, velho? Até o momento do comprometimento do homem. Depois disso, as taxas de desejo dela diminuem demais. Então, no início de um relacionamento, os digníssimos têm uma ascensão de desejo, uma curvatura de desejo mais ou menos parecida com a do homem. Mas a partir do momento que esse homem estabelece a relação, que estabelece que ele vai ser o provedor dela e vai cuidar dela, esse desejo dela simplesmente começa a decair cada vez mais. Isso faz tempo. Por quê? Porque o homem, no início do relacionamento, é um e depois que ele estabiliza o relacionamento, ele é outro. Ou seja, ele é um homem que excita o desejo na mulher até conseguir ela. Casou, ele para de ser daquele jeito. Ou seja, para de excitar a mulher. Isso não é um raciocínio lógico? Não é um raciocínio lógico? Desejos de homem e mulher são idênticos. Tanto é que a gente brinca que as mulheres é muito mais safadas, porque enquanto os homens falam de pegar a mulher, as mulheres vai lá e fica com os homens mesmo. Ou seja, se elas querem, elas dão.
Agora o homem vai lá e vira um patife durante o casamento e quer que a mulher continue molhadinha por ele. Às vezes o cara para de se arriscar, para de fazer um monte de coisa que deveria e quer que a mulher se mantenha com o mesmo desejo. Claro que não, vai chegar um outro cara, vai inicialmente levar a mulher a ter o desejo, pronto, ela vai lá e quer ficar com ele. Ou seja, a libido dela não diminuiu fisicamente, porque diminuiu o desejo sobre o marido. Tanto é que ela vai lá, larga do marido, fica com o amante, depois disso acontece a mesma coisa com o amante, porque o amante já conquistou, não faz mais esforço nenhum, a mulher vai lá e perde o desejo e fica nessa roda viva, desse carrossel. Do ponto de vista biológico e evolutivo, afinal de contas, o tempo que ela passa e a energia que ela gasta tendo intimidade seria visto como um desperdício que ela poderia estar dedicando energia a qualquer outra atividade, como por exemplo a maternidade. Falou em empréstimo, já pensa em juros altos e prazo apertado. O crédito com garantia de imóvel é diferente. Mas você... Um desperdício que ela poderia estar dedicando energia a qualquer outra atividade, como por exemplo a maternidade. Então, quando o homem se torna provedor e engravida ela também, o desejo dela diminui demais, porque evolutivamente falando, toda a energia dela e capacidade de sobrevivência vai ser direcionado para que ele continue, para que ela possa cuidar da prole dele. E não apenas isso, tem outro fator também que é primordial que a gente entenda. Os estudos mostram que nos relacionamentos em que é digníssimo, sentem que o homem não tem uma atração tão grande, um amor tão grande, um desejo tão grande por elas, são justamente os relacionamentos em que as digníssimas mais se dedicam a ter intimidade com esses homens. Então, dessas... Sim. A aproximação emocional do homem com a mulher é dessa maneira mesmo. É muito mais fácil você ficar com uma mulher que você não ama do que um homem que você ama, quando você está conquistando. Quando você está realmente apaixonado por ela, muito mais fácil dela caçoar de você e não querer do que o cara que está sendo escroto com ela. Isso é ridículo, é horrível no ser humano, mas é fato. Por quê? Porque a mulher, ela... Como o homem pode ter várias mulheres, então, e na sociedade atual ele só pode se casar com uma, embora possa, não se casando, ficar com dezenas, isso é bem hipócrita, mas o que acontece? Se tem uma chance do homem procurar outra mulher, a mulher, como ela quer manter o seu espaço, ela vai lá e se dedica, no caso sexualmente. Ou de outras maneiras, enfim. Agora, a partir do momento que ela está estabilizada, não, eu já conquistei ele está no meu pé, ela perde essa necessidade, essa vontade. E a partir do momento em que o homem se esfria também, ele para de gerar qualquer desejo na mulher. E aí ela passa pela hipergamia querer buscar outro. Então é um ciclo perpétuo. Por isso que o casamento tem que ser baseado no companheirismo e não no sexo. Porque se ambos são realmente companheiros, eles atravessam as diversidades. Agora, se baseia em dinheiro, em sexo ou em qualquer outra porcaria à toa, está fadado a acabar. Como que existe pessoas com 90 anos casadas? Vocês acham que elas transam pelo menos uma vez por ano com 90 anos? É claro que não. Mas ali existe uma fidelidade, uma cumplicidade que advém da parte física. Já fizeram muito sexo anteriormente. E essa questão dela colocar energia para cuidar dos filhos, isso é natural e essencial. E babaca é o homem que quer disputar com os filhos. Ainda mais filhos pequenos. Esse não é um homem, é só um ogro. Nessas configurações, a digníssima é feita para se entregar ao homem para que ele faça o que ele quiser com ela, na medida que ela tem certeza sobre os sentimentos desse homem por ela. Mais uma vez, a intimidade, na uma visão evolutiva, é um dispositivo de gerar comprometimento no homem. Tanto para que ele seja provedor, tanto para que ele fique apaixonado por ela. Outra questão que a gente precisa tratar é os pesquisadores. Errado. Dificilmente um homem vai ficar apaixonado por uma mulher por conta do sexo. Até mesmo porque ele geralmente se apaixona antes do sexo. O que são características apaixonantes? Delicadeza, voz, tiques, retorno de atenção, várias outras coisas fazem com que o homem se apaixone. Sexo? Até mesmo porque paixão
é um sinônimo trocado de sexo. Quando você está apaixonado, se faz mais sexo. Ok? Há mais desejo. Viram que se eles pegarem fêmeas dos animais silvestres, como vacas, eles conseguem fazer um estímulo em seus órgãos, nas suas partes íntimas, para levar essas fêmeas a um estado extremamente parecido com o que seria um orgasmo. Entretanto, quando você monitora essas fêmeas tendo cruzo com os machos, elas nunca chegam ao orgasmo. Ao contrário das fêmeas humanas, você consegue levá-las ao orgasmo tanto por estimulação artificial quanto por intimidade, né, na intimidade com seus namorados, seus parceiros. Isso leva também os pesquisadores a tentar entender o porquê o orgasmo evoluiu especificamente das fêmeas humanas. Dois motivos. O primeiro que nós já vimos como um dispositivo de comprometimento. Por quê? Nós já estudamos anteriormente que um dos fatores que levam ao prazer masculino é as percepções desse homem na sua capacidade de conseguir levar a sua digníssima ao prazer. O prazer masculino é intrinsecamente ligado às percepções dele de levá-la ao prazer feminino. Então, quando o homem consegue sentir que está levando uma digníssima orgasmo, ele se torna mais confiante, ele se sente mais masculino, ele fica predisposto a fazer o que ela quer e, o mais importante, ele começa a amá-la. Olha, eu tô aqui no Adaptação de um maior evento de inteligência artificial genética do Brasil e chega aí pra você ver que curioso. A gente tem aqui dentro uma... E o mais importante, ele começa a amá-la. Pois é, falou tudo aqui, ó. Quando o homem consegue levá-la ao orgasmo. Se ela não tá querendo transar, ele vai conseguir fazer isso? É óbvio que não. Justamente, se o homem tá preocupado em dar prazer pra mulher, ele não vai obrigar ela. Se ele está tentando obrigar ela, é porque ele não tá nem aí pro prazer dela. Ele tá se interessado apenas no próprio prazer. Ou seja, tá errado. Cara, se refuta. Puta que o pariu, velho. Isso leva ele ao comprometimento. E um outro motivo que nós também já vimos, você deve ver em outros vídeos, é que o orgasmo das digníssimas facilitam que elas engravidem dos homens que elas estão tendo relacionamento. Uma outra questão também que também é importante a gente citar aqui é que o orgasmo, e os cientistas têm trabalhado sobre essa linha de pensamento, leva as digníssimas a um estado momentâneo de apaixonamento pelo homem, de desenvolvimento de afeto mútuo. Então ela fica extremamente responsiva a qualquer manifestação de desejo e prazer masculino, e isso facilita a ligação. Tanto é que na intimidade, a posição que nós chamamos comumente de missionária, onde a digníssima está deitada e o homem sobre ela, ambos se olhando, isso facilita a conexão emocional, porque eles podem conversar, falar, vocalizar, fazer expressões faciais que levam a uma conexão emocional um ao outro. Só que existe um problema. Tá, aí no caso do homem tá obrigando a mulher, ela vai estar olho no olho com ele fazendo essa ligação entre essa troca? Ou ela vai estar de rosto virado, igual nas novelas antigas ou filmes antigos, onde o homem tá lá se espujando nela e ela só esperando acabar? Tem ligação nisso daí? Claro que não, né, pô? Se tá tendo essa troca, ela tá querendo. Ou seja, de novo, se ela não quer, não vai ter essa troca, não deve acontecer. Inerente a isso, porque isso coloca o homem em um estado de vulnerabilidade emocional para o controle feminino. O homem apaixonado, ele acaba se tornando facilmente manipulável e aproveitado. Verdade. Que esse estado de apaixonamento gerado pelo orgasmo tem prazo de validade entre digníssimas, mas o estado emocional que o homem se encontra de apaixonamento simplesmente não acaba. Sim, verdade. Então, enquanto ela vai ter um pico rápido de prazer que diminui, o homem tem um e continua. E tanto os homens quanto os digníssimas entendem. O homem ama a mulher ama os filhos. O homem se sacrifica pela mulher, a mulher se sacrifica pelos filhos. Isso é natural e necessário. E, por exemplo, que o orgasmo entre elas, que o homem provoca, é uma vitória do masculino. E como nós somos feitos como homens, né, como seres humanos nesse caso, para buscar sempre picos de adrenalina, de sensação de bem-estar, quando o homem sente que ele conseguiu levar ela ao clímax, ele fica extremamente em êxtase. E ele fala na mente dele: eu encontrei a pessoa certa. Então ele vai sempre querer ter intimidade com ela. Correto até aqui, mas de novo, se ela não tá querendo, como que ele vai levar ela ao ápice? Entendeu? Ou seja, para você levar uma mulher ao ápice, não é simplesmente estimular fisicamente. Tem toda a ação retrógrada. Tudo que você fez durante o dia, durante a semana, etc. Todo o seu relacionamento. Então, se houve essa interação, é porque ela quer. Se ela não quer, é porque tem algo de errado anterior. Ou seja,
se você acha que obrigando sua mulher a ficar com você vai levar ela ao êxtase, não vai com certeza. Justamente, não há essa conexão. Tem também um outro estudo muito interessante que mostra que até antes do casamento, até o noivado, né, até o final do noivado, tanto o homem quanto o casal em si, eles vão ter bastante intimidade. A proporção pode chegar até 15 vezes no mês, o que é uma média bem alta. Pois é, tá errado de novo. Homem e mulher não devem ficar juntos até trocar aliança. O erro dos relacionamentos atual é esse. Primeiro tem as intimidades, depois as responsabilidades. Aí, quando tem as responsabilidades, não dá conta de manter, diminui a intimidade e o casamento acaba. Se primeiro tivessem responsabilidades, ou seja, fez tudo que tinha que fazer até o casamento, tem certeza que é para casar e casa, só vai sobrar as intimidades, porque a casa já está pronta, já está tudo mobiliada, não tem conta para pagar, porque não adianta você comprar a casa e os móveis parcelados, porque então você ainda não tem eles. Você tem um objeto físico, mas ainda tem a responsabilidade de pagar, ainda tem os boletos. Então o que acontece? Se você faz tudo certo antes e depois se casa, só vai sobrar a parte boa no casamento. Já está tudo pronto, já temos nossa casinha, está tudo certo. Agora, se você primeiro casa, se você primeiro tem as intimidades, aí resolve casar, aí começa a pensar em carro, casa, móveis, filhos, etc., o que acontece? Só vai sobrar a parte do desgaste. A intimidade vai acabar sim. E se o homem não estiver dando conta das suas responsabilidades, a mulher não vai ter o desejo por esse homem, porque vai falar assim, esse homem é mais fraco do que eu imaginava que ele era, ele está sofrendo para cuidar das responsabilidades, então ela vai perder o desejo. Isso é normal. Porém, aconteceu um casamento, essa média de 15 vezes por mês, baixa para 2, 3, até 4 ou 5 vezes no mês. Que é uma vez por ano basta, filhão. Uma vez por ano basta. Porque o sexo é para fazer filhos. Uma vez no ano, ela engravidou, vai demorar 9 meses para parir, mais 45 dias de resguardo, mais uns 45 dias para recompor. Um ano. Uma vez por ano. A intimidade do casal é para filhos. O prazer que gera a intimidade é justamente para compensar a responsabilidade que é fazer filhos. Se você não quer ter filhos, não faça sexo. E a teoria da dependência de dopamina entra aqui e nos comprova mais uma vez que a intimidade é uma forma apenas de levar os homens à dependência e ao comprometimento. O que essa teoria mostra? Que o homem, ele quando tem picos de dopamina, ele se sente muito bem. Porém, se acontece alguma situação em que ele não consegue mais adquirir essa mesma taxa de dopamina como era antes, ele vai começar a se esforçar o máximo possível para ter atitudes que voltem a criar essa possibilidade de dopamina ao longo do tempo que ele acreditou que seria a regra. Então, ele tinha muita intimidade com a digníssima, muita. Parou por algum motivo, ela não quer mais. O que acontece? Ele vai começar a pensar, peraí, o que eu estou fazendo de errado? Ele pensa, o que eu estou fazendo de errado? Porque eu não estou conseguindo mais ter aquela intimidade, nós não estamos como casal tendo aquela dinâmica que nós tínhamos antes. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou melhorar nessa relação, vou me dedicar mais à relação. E isso cria nele uma dependência emocional para ela, onde ele acaba se tornando predisposto a servir em todos os momentos. Esse é o Sim. A mulher o homem tem que cuidar da mulher sempre. A mulher vai devolver isso, se ele fizer certo. Ou seja, justamente, você falou de pico. É óbvio que no relacionamento vai ter picos de intimidade. No início é maior, isso é natural, tem que ser assim. E outra, justamente se você tiver diminuído isso, antigamente, vamos colocar 50 anos atrás que já estava ruim, mas beleza, as pessoas já tinham intimidades antes do casamento. Mas era uma vez, 2 no mês, era quando dava, era escondido. Mantinha emoção, mantinha adrenalina, mantinha oxitocina. Agora, se é natural, o pessoal transa na rua, na porra do carnaval, é óbvio que o sexo acabou passando a não ser nada mais do que um simples gozo. Então, tá certo de novo. Simplesmente param, interrompem esse fluxo de intimidade que até então era muito alto antes de eles casarem. Porque levou ao comprometimento por meio da escassez. Isso faz o cara ficar querendo agradar a todo instante como uma forma de receber a intimidade e a dopamina mais uma vez. E é assim que você cria nas digníssimas a intimidade como uma forma de moeda de troca. Então, isso tudo que a gente está vendo serve para demonstrar uma coisa. É por isso que as digníssimas se recusam a ter intimidade com seus maridos. Por quê? Porque é uma forma delas controlarem os homens, de mantê-los presos em um compromisso com elas. É uma forma delas dominarem os homens.
Porque os homens estão errados. Puta que o pariu, velho. Se o que segura o homem é a porra do sexo, tá errado o relacionamento, velho. Burro pra cacete esse cara. E aí tá certo a mulher usar isso. Porque não é esse o foco no relacionamento, porra. Vontade de arrancar a barba desse cara. E não deveria ser aceito por ninguém. Mas infelizmente se tornou a norma entre as gays. Você sabia que Esse cara é um babaca. Pra resumir, esse cara é um babaca, tá? Existe sim estupro marital. Esse cara tá errado em muitos sentidos. Tem meias verdades, usa alguns dados para poder tentar validar o ponto de vista dele, mas ele, em suma, está errado. É um babaca. É isso, pessoal. Se inscreve, dá like, blá 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 blá. E se você discorda de mim, não me importa.